Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao canal do Will e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ergo Proxy, que é um dos primeiros animes seinens que eu assisti e eu falei, caramba, isso aqui não é só um anime, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é o suprassumo da humanidade, é assim, é bizarro, é absoluto, é muito bom. E eu falei, caramba, cara, eu quero que as pessoas conheçam essa obra, eu quero que as pessoas assistam e tenham a sua própria opinião sobre essa obra que eu assisti e, porra, que negócio absurdo, cara, absurdo. A animação, a história, os personagens, o desenvolvimento dos personagens e, caramba, bem, começando, faz muito tempo que eu assisti esse anime, eu não posso dar detalhes da história, eu me lembro só de alguns acontecimentos. A história começa você observando pelo ponto de vista do Vincent, que ele é o protagonista. Nisso, a história tem alguns monstros, criaturas que são como semideuses que vagam pela Terra. Os seres humanos não nascem mais, eles literalmente são gerados através de uma câmara, igual ao filme Matrix. Inclusive, tem muita referência ao filme Matrix. É bizarro, é absurdo, mas também tem muita filosofia, tem muita autorreflexão. Inclusive, uma curiosidade é que o Vincent ele é da União Soviética. Ele, dá para dizer assim que ele é um soviético. E o mundo que está se passando a obra é um mundo distópico onde teve uma grande guerra e a humanidade perdeu. E agora a humanidade está tentando se reconstruir. Existe uma cidade lá no céu só para rico, padrão, né, de história distópica. E lá embaixo é um mundo desolado, pobre, criaturas, monstros, etc. E acaba que o Vincent ele é um funcionário e por algum motivo ele vai para lá embaixo. Se eu não me engano, sim, ele é um exterminador de robôs, se eu não me engano. O anime é feito pela Manga Globe. Não sei se existe ainda hoje esse estúdio. Vamos ver aqui. Infelizmente o estúdio entrou em falência em 2015, mas fazia animações muito, muito boas. Inclusive o Ergo Proxy foi absurdo. Como eu disse, se passa numa cidade distópica, num futuro pós-apocalíptico. O nome da cidade é Rômido, que eu vou falar a pronúncia japonesa, que eu assisti o anime legendado, né? E nessa cidade distópica futurista, nós temos os androides, que são os auto-Uraves, e eles coexistem pacificamente com os humanos, até que uma série de assassinatos cometidos por robôs e auto-Uraves infectados pelo vírus do cogito, que é cogito ergo sum, que é a referência do penso logo existo, que são quando os robôs ganham autoconsciência e por qualquer motivo que seja, eles ficam agressivos e querem ter liberdade de matar os humanos. E é isso aí, começou a história. Mas claro, como eu falei, além desse vírus cogito, tem os proxies, que são os semideuses que estão vagando pela Terra por algum motivo, ninguém sabe por quê. E esse anime me tocou de uma forma que eu fiquei muito impressionado. Como que eles conseguiram reproduzir muito bem as inteligências artificiais, que agora estão começando a se tornar um problema, e conseguiram passar para a gente esse sentimento assustador de como seria no futuro, quando uma inteligência artificial ela deixa de te obedecer e ela passa a ter vontade própria. Tanto que tem uma inteligência artificial no decorrer da série que ela fala que está apaixonada por um dos protagonistas da série, que é uma menina chamada que a R. L. Meyer ou Riley Meyer. Assim é um pouco de spoiler eu falar isso, mas não quebra totalmente a imersão, apesar de ser um vídeo de recomendação. Vai ter um pouquinho de spoiler, tá bom? E esse robô auxiliar dela, esse robô assistente dela, em algum momento ele para de obedecer ela
E ele se apaixona por ela. E ele tem ciúme do Vincent Lau. E ele fala, tipo, mano, eu vou matar você pra ficar com ela. E, tipo, o cara nem tem, né? E eu fiquei, caramba, mano. Que absurdo, velho. Que coisa boa, cara. E o Vincent, que é um ferrado, ele tá sem memória direito, ele encontra a Pino, que também é outra robô que adquiriu consciência e ela precisa ser exterminada. Acaba que os dois se juntam e vão parar lá na Terra, entre aspas, né? Na cidade dos pobres. Na superfície, não ficam mais na cidade do céu. E por algum motivo, a R. Meyer também vai lá investigar eles, porque ela é uma investigadora. Só que acaba que ela acaba se envolvendo bastante com o Vincent. E tem um cientista maluco, que é o Daedalus e o Meno, que esse cara é bizarro, mano. Esse cara é doente. Mas enfim, voltando pra parte que o Vincent, a R. L. Meyer e a Pino se envolvem e começa a prosseguir a história, se prepare para muitas batalhas shonen, onde o Vincent vai mostrar sua segunda personalidade, o seu alter ego, que é absurdo, que inclusive ele encontra a R.L. Meyer no começo da obra, mas não sabe que é ele, porque ele tem esses blackouts de memória. E assim, a opening é maravilhosa, é uma das melhores músicas que eu ouvi e me lembro até hoje. Eu não posso colocar a música, senão eu vou tomar um copyright, mas eu vou deixar o link para quem estiver interessado em ouvir a música da opening, que é assim, muito boa mesmo. Vai virar tema para muitas pessoas aí. E acaba que tem episódio, dois episódios que me marcaram, são muito bons, que é quando o Vincent, ele já tá meio que aprendendo a controlar o poderzinho oculto dele, e ele enfrenta um proxy, que são os monstros que estão soltos pelo mundo, um proxy que copia a personalidade, que copia as pessoas. E acaba que esse proxy, nessa luta, é muito confuso. Porque no final da luta você não sabe quem venceu. Você não sabe se é o nosso protagonista ou se é o vilão. E é uma coisa muito boa, cara. É muito boa mesmo. E também, claro, tem um episódio maravilhoso que é um episódio de nada. Absolutamente nada. Imagina os personagens não fazendo nada. Você fala, pô, deve ser uma coisa muito chata, né? Mas, cara, que interessante, velho. Que interessante. Três personagens numa viagem para descobrir a origem dos proxies, do passado deles. Eles ficam sem combustível, entre aspas, porque o veículo que eles estão meio que funciona com vento e não tem vento naquele dia. E eles não fazem nada. E é muito foda, cara. É muito bom esse episódio. Enfim, não vou dar muito spoiler para quem não assistiu. Só digo que a direção, a arte, a animação, a história, cara, é fora de série. E para finalizar, pessoal, se você gostou, deixa o like, compartilha. Eu vou falar aqui o final das minhas impressões, porque tem uma escalada de poder nível astronômico. Como eu falei, os proxies são semideuses. Em algum momento você tem uma coisa mais forte que um semideus, certo? Certo. É um deus. Então, nessa obra você vai encontrar Deus, pelo menos daquele mundo. E, cara, é muito bom o final dessa série. Muito bom mesmo. Recomendo. Se você está procurando o seinen completo, diferentão, algo que você nunca viu. E se você não assistiu o Ergo Proxy, coloca na sua lista. Eu vou deixar aqui o streaming que ele está disponível. E claro, né, que também você pode achar por outros meios não oficiais, mas não fui eu que indiquei. É isso aí. Se fosse dar uma nota de 0 a 10 para esse anime, seria 10. Esse anime é uma masterpiece do começo ao fim. Não tem o que falar. 10/10. Só assista. Se você não entendeu o começo, não tem problema. Só insiste uns 2, 3 episódios. A obra vai clicar. Vai ser muito boa para quem está procurando aí algo diferente. E algo
bem imersivo. Belezinha? Valeu, falou e até a próxima. Tchau.